Fala pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, agora para o PET volume 4 aí, né? Nessa nossa primeira semana, eu tenho um recadinho para você, professor, já disse aí nos outros vídeos das outras turmas também, mas se você não viu, né? A gente tem um grupo lá no WhatsApp onde eu compartilho alguns materiais de forma gratuita com vocês, né? Para você estudante, daqui a pouco chega aí no ensino médio, vai precisar estudar, já pensar em vestibular, Enem, continue aqui no canal comigo, né? Se inscreva no canal aí, continue acompanhando, solicite aí pelos comentários algum vídeo, alguma temática que você está precisando, alguma prova que você gostaria de ver a resolução. E além do mais, a gente tem agora também o manual do comentário, para vocês dizer para mim, né, para mim poder ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor você e para o seu professor também acompanhar que você está assistindo os vídeos que ele indica para você. Então comente aí seu nome, o nome do professor e a sua cidade. Por exemplo, eu sou o Joãozinho, aluno do Prof. Lucas Pereira, de Salinas, Minas Gerais. Então, estou aguardando aí, vou ler o de todo mundo. Bom, estimado aluno, né? Não, vamos direto para a breve apresentação aqui. O paralelepípedo retângulo, ou seja, um bloco retangular, é um poliedro formado por 6 retângulos. O volume é determinado pela multiplicação de suas 3 medidas, né? Ele é constituído aí pela altura, pelo comprimento e pela largura. E a gente vai multiplicar tudo isso para determinar o volume dele. Ou, se preferir, a área da base vezes a altura. Observe o exemplo abaixo. Calcule o volume do paralelepípedo retângulo abaixo, sabendo que as suas medidas estão em decímetros. Então, olha só, a gente tem aí o comprimento igual a 5, a largura igual a 2 e a altura igual a 3. Observe que os valores são 3 decímetros, já falei. Então, a gente vai multiplicar isso daí, né? 3 vezes 5 vezes 2, que dá igual a 30 decímetros ao cubo. Quando usamos o decímetro ao cubo para calcular a medida do volume, nos facilita a transformação para litro, que é a medida de capacidade. Pois um litro equivale a 1 decímetro cúbico. Portanto, o paralelepípedo retângulo acima tem uma capacidade de 30 litros. Bom, segundo exemplo, vamos pensar em uma situação do nosso cotidiano. Por exemplo, se você precisa saber quantos litros tem uma caixa d'água após medi-la, suponha que as medidas são a da figura abaixo. Observe como vamos proceder. Então, a gente tem aí de comprimento 1,5 metros, ou seja, 1.500 centímetros, largura de 52 centímetros e altura de 1,20 centímetros. Primeiramente, aí, né, para facilitar a nossa vida, a gente pode transformar tudo em decímetros, né? Então, a gente vai ter uma altura de 10 decímetros mais 2 decímetros, daria 12 decímetros, né? O comprimento fica 15 decímetros e a largura 5,2. Pronto, agora basta multiplicar 5,2, né? Então, a gente vai multiplicar o 12 da altura com o 15 do comprimento e o 5,2 da largura. Fazendo essa multiplicação, a gente tem aí 936 decímetros ou ainda 936 litros. Portanto, a nossa caixa tem uma capacidade de 936 litros. Bom, o prisma reto é o prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às arestas da base. Um prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas, bases, e suas demais faces, as faces laterais, são paralelogramos. Vejamos alguns exemplos aí. Então, olha só, o prisma triangular, né, que tem as bases que são triângulo, o prisma retangular ou paralelepípedo retângulo, que tem as suas bases no formato de um retângulo, o prisma pentagonal, que tem suas bases como pentágonos, e o prisma hexagonal, que tem as bases como hexágonos. Bom, o volume de cada prisma é calculado multiplicando a área da base pela altura. Façamos alguns exemplos, né? Então, olha só, a base ali do triângulo, né? Do prisma triangular, né? Ou seja, calcular o volume, a área do triângulo seria base vezes a altura sobre 2, ou nesse caso, 3 vezes 2 sobre 2, que aí depois a gente multiplica pelo 5, que é a altura do paralelepípedo, né? Ou seja, o H aqui. Fazendo isso daí, a gente tem aqui no exemplo que a capacidade é de 15 litros. Bom, no quarto exemplo, né? Calcule o volume do prisma pentagonal abaixo. Então, olha só, a área da base, que é igual a 8 decímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 3 decímetros. Fazendo essa multiplicação, então, a gente teria 24 decímetros ao cubo ou 24 litros, né, nossa capacidade. Calculando agora do prisma hexagonal. Então, a área da base é igual a 12, sempre ao quadrado, né, a área, e a altura em decímetros normais, 3,5. Lembrando que a unidade do volume vai ser sempre decímetro ao cubo, e no caso aqui deu 42
ou 42 litros. Bom, agora o cilindro. O cilindro é um sólido formado por duas bases circulares em planos distintos e paralelos. E por todos os pontos entre essas bases, seu volume é calculado multiplicando a área da base por sua altura. Observe então ali, né? A área da base vezes a altura, onde a área da base H é a altura do cilindro. A área da base pode ser calculada usando a seguinte fórmula: πr ao quadrado, né, onde se lê π e tal, aproximadamente 3,4, e o raio da circunferência é representado pelo r. Então vamos, por exemplo, aí, né, calcular o volume de um cilindro medindo 3 metros de comprimento, cujo diâmetro meça 2,54 centímetros, né? Se o diâmetro equivale a 2,54, o raio, né, só para lembrar aí, é a metade do diâmetro. Este exemplo se refere à quantidade de água em um cano de 1 polegada com 3 metros de comprimento, totalmente cheio. Não se esqueça que transformaremos as medidas em decímetros, né? Então vamos primeiro calcular a área da base, que seria ali 0,05064 decímetros ao quadrado. Deu um número bem grande, né? Agora podemos calcular o volume, que é a área da base vezes a altura. E aí seria aquele número grandão lá vezes o 30, que dá aí aproximadamente 1,5 decímetros ao cubo, ou aproximadamente 1,5 litro. Portanto, um cano de 3 metros com 1 polegada de diâmetro tem aproximadamente 1,5 litro de água. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, né, se você gosta aí dos vídeos, se você gostaria de ter a explicação também das atividades, olha só, já tem até algumas aqui resolvidas, deixa o seu like, se inscreva no canal e um forte abraço do Prof. Lucas Pereira.